Olá, pessoal! Nesta aula de ciências, vamos aprender um pouco sobre a luz e a visão. Você sabia? Existem luzes que os nossos olhos não conseguem ver, como, por exemplo, a luz ultravioleta, que pode provocar queimaduras na pele e danos aos olhos. Outro exemplo são os raios luminosos infravermelhos, que sentimos como calor. É impossível para o olho humano ver sem luz. Quando enxergamos um objeto, é porque a luz refletida nele chega até os nossos olhos. E o que acontece depois? Analise o esquema a seguir para compreender melhor o sentido da visão. Então, nós temos aqui a luz incidindo em uma maçã. As linhas tracejadas representam os raios de luz. Então, aqui, essas linhas aqui vão representar os raios de luz. A luz bate, na maçã e reflete para o olho. A luz entra no olho por um orifício chamado pupila. A pupila pode fechar e abrir para ajustar a quantidade de luz que entra no olho. A pupila é essa parte pretinha que a gente tem dentro do olho, aquela bolinha pequenininha. Quando a gente está num lugar com muita exposição de luz, ela fica pequena. Quando estamos num lugar pouco iluminado, ela fica maior para tentar captar a maior quantidade de luz possível. Depois, é no fundo do olho e uma região chamada retina que as imagens são formadas. Então, aqui nós temos a retina, ó, atrás do olho, bem no finalzinho aqui. A imagem se forma invertida na retina e é transformada em informações que são enviadas ao nosso cérebro pelo nervo óptico. Aqui, esse é o nervo que envia os sinais luminosos captados pela retina. Ele envia para o cérebro. Olha o cérebro aqui. 3. As informações chegam ao cérebro e são interpretadas e reconhecidas, formando a imagem do que vemos. A região do cérebro que interpreta as imagens enviadas pelo nervo óptico é essa parte aqui, ó, de trás. Tá vendo aqui na imagem que ela está em azul? Essa é a parte que interpreta as imagens. Então, a luz bate no objeto, ela vai para o olho, passa na pupila, que é a parte pretinha do olho, né? A parte colorida se chama íris. E ela é invertida até chegar na retina. E as informações são levadas para o cérebro, onde a imagem é interpretada. Certo? A luz vai até o objeto e é refletida, chegando aos olhos para então a imagem do objeto ser formada. As estruturas presentes nos olhos captam a luz e é o cérebro que interpreta as informações. Isso ocorre em um intervalo muito curto de tempo. Nem sempre o que os olhos veem é como o cérebro interpreta. Nesses casos, ocorre um fenômeno chamado de ilusão de ótica. Observe a imagem ao lado e pense, você diria que ela está se movendo? Quando você olha rapidamente para a imagem, parece que ela está se movendo. Isso é um fenômeno chamado ilusão de ótica. Aqui nós temos mais um exemplo.
Nesta imagem não parece que está se movendo, parece que os pontinhos brancos são de outras cores. Os olhos são órgãos muito delicados. Eles são naturalmente protegidos pelas sobrancelhas e pelos cílios. A sobrancelha e o cílio evita a entrada de partículas de poeira, suor, bichinhos, várias coisinhas pequenas que podem entrar nos nossos olhos e machucar, prejudicar a nossa visão. Vamos conhecer algumas atitudes que podem ajudar a proteger os olhos. Evitar esfregar os olhos, porque se tiver alguma poeirinha pode machucar. Não assistir à televisão ou ficar em frente à tela de computador e tablet por longos períodos. Às vezes, quando assistimos TV muito perto ou ficamos muito tempo no celular ou no computador, a nossa cabeça pode chegar a doer, porque estamos forçando a nossa visão. Leia e faça as tarefas com iluminação adequada, evitando ambientes com pouca luminosidade. Quando a gente tenta ler em um ambiente que não está muito claro, a gente força demais a visão para conseguir isso. Isso pode prejudicar muito a gente. Não olhe diretamente para o sol, a fim de evitar danos causados pela luz ultravioleta. Quando a gente olha para o sol ou para um raio assim, num lugar muito ensolarado, o nosso olho às vezes até pisca e fazem sombras. A gente vê tudo meio embaçado, isso é muito prejudicial. Use óculos escuros em dias ensolarados. Porém, a gente não pode usar qualquer tipo de óculos, porque dependendo do óculos que a gente pôr, pode agravar mais a situação do que se a gente tivesse sem ele, certo? Muitas pessoas têm dificuldade para ver com nitidez e o uso de óculos pode ajudar nesses casos. As lentes dos óculos são cuidadosamente produzidas de acordo com a necessidade de cada pessoa, sempre considerando o que é necessário para corrigir seu problema de visão. Também existem as lentes de contato, em geral feitas de silicone. Elas são colocadas diretamente sobre os olhos. Pessoas cegas ou com deficiência visual podem fazer a leitura de texto utilizando um sistema próprio de escrita chamado Braille. Nesse sistema, as letras são representadas por um conjunto de pontos em alto relevo, que podem ser sentidas pelo tato. Então, aqui a gente tem uma imagem de um oftalmologista, a primeira imagem, né, que é o profissional, o médico que cuida dos olhos, e ele vai identificar se você possui alguma necessidade, vai desenvolver um óculos específico para você enxergar melhor. E na segunda imagem, a gente tem uma pessoa utilizando o alfabeto Braille. Então, ela está lendo de uma forma diferente, tá bom? Usando o tato. Vamos agora praticar os exercícios 6, 7, 8, 9 e 10, que estão na página 60, 61 e 62. Número 6. Os materiais apresentam diferentes características, entre elas a capacidade de formar sombra. Sobre esse assunto, responda as questões. A sombra observada na imagem ao lado é de qual objeto? Uma porta, uma parede ou uma cortina? E você vai marcar com um X na alternativa correta. E você vai dizer como essa sombra foi formada. 7. Alice é uma menina que adora se observar no espelho. Utilizando as palavras do quadro, complete o texto que explica como esse fenômeno funciona. Então, vocês têm aqui as palavras opaco, espelho, refletida, olhos, linha reta, liso e menina. E vocês vão completar este textinho com essas palavras. 8. Os olhos são órgãos responsáveis pelo sentido da visão. Sobre a visão, faça o que se pede. Na letra A, vocês vão recortar as imagens da lateral e colar no espaço a seguir, montando um quebra-cabeça que representa o que acontece quando a luz chega nos nossos olhos. Então, vocês vão recortar essas imagens e colar elas neste espaço, formando um quebra-cabeça.
B. Relacione os números da imagem que você montou às etapas da visão. Então, vocês vão relacionar os números que estão aqui com essas informações aqui. Qual parte é cada uma? A luz chega à árvore e é refletida até os olhos. Que imagem que representa isso? A imagem formada é enviada pelo nervo óptico ao cérebro, que a interpreta. Em seguida, a luz chega à retina, estrutura onde é formada a imagem invertida da árvore. Então, vocês vão ter que, para responder a letra B, vocês vão ter que ter feito a A, certo? Letra C, explique por que não enxergamos no escuro. Por que a gente não enxerga no escuro? 9. Manter a saúde dos olhos é muito importante. Então, vocês vão ter que assinalar as alternativas que apresentam cuidados importantes que devemos ter com os olhos. Esfregar os olhos. A gente pode fazer isso ou não pode fazer isso? Assistir a televisão a uma distância segura. A gente pode fazer isso ou não pode fazer isso? Usar o telefone celular e ler no escuro. A gente pode fazer isso ou não pode fazer isso? Usar óculos de sol em dias ensolarados. Pode ou não pode? Você vai então fazer um X nas alternativas que apresentam cuidados importantes que devemos ter, certo? 10. As imagens são interpretadas pelo cérebro, mas nem sempre essa interpretação é correta, pois algumas imagens podem enganar o nosso cérebro. Observe as imagens a seguir e depois responda as questões. Letra A. Esta imagem do lado, ela está ou não está se movendo? Letra B. O que você enxerga nessa outra imagem? E você vai escrever o que você enxerga nesta imagem aqui, certo? Bons estudos, qualquer dúvida é só me chamar. E até mais!